Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à projeção astral. Quem aí já teve uma projeção astral? Acho que todo mundo já teve, mas nem todo mundo se tocou disso. Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Combinado? Então vamos para os relatos. Lembrando que todos os relatos já estão. Todos os nomes contidos nos relatos já estão trocados, ok? Então vamos lá. Vamos para o primeiro relato de hoje, que é este. Era eu, mas não era eu. Era eu, mas não era eu. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Como estão os filhotes? Estão bem, obrigada. Agora já estão de boa. Já tiveram gripe, dengue, tudo. Agora tá bem, graças a Deus. Bem, me chamo fulana, tenho 30 anos, no meu relato não haverá nomes e é bem curtinho. Desde pequena, costumo fazer viagens astrais. Não é algo que eu consiga controlar ou sequer prever quando vai acontecer. Eu estudei algum tempo Wicca e Hermetismo, tentando obter ajuda com essas viagens, mas não consegui me dedicar o suficiente a essas artes para ter algum retorno. Embora desejasse ser uma pessoa mais espiritualizada, eu questiono demais. Fui expulsa da catequese com 11 anos de idade pelo mesmo motivo. O Mateus que fala que ele também foi expulso da catequese por aí, porque ele questionava muito. Bom, não é que eu não acredite em Deus, só que existem coisas com as quais eu não consigo concordar em praticamente todas as religiões que eu conheço. Mas estou divagando demais. Enfim, como eu sei que não foi um sonho maluco que eu tive, né? Como que eu sei que não foi um sonho? Simples. Uma viagem astral te cansa e muito. Tu acorda bem mais cansada do que foi dormir. Tem controle das tuas ações quando está em viagem, sente tudo ao seu redor e sempre, quando eu volto, eu tô em paralisia do sono. Pelo menos no meu caso, eu não sei se é diferente com outras pessoas. Bom, vamos ao que aconteceu. Em uma de minhas viagens, acordei, levantei da minha cama, andei um pouco pela minha casa, vi que os meus pais ainda dormiam e quando eu voltei ao meu quarto, passei na frente de um espelho de corpo inteiro, sabe? Que eu tenho aqui no meu quarto. E o reflexo que apareceu no espelho era de outra mulher. Eu sou morena, na maior parte do tempo, embora eu mude muito o cabelo. Sou baixinha e tenho olhos castanhos, mas o reflexo era de uma mulher loira, com cabelos pela cintura levemente ondulados, de olhos azuis, com traços totalmente diferentes dos meus. Eu me aproximei do espelho e a mulher também chegou mais perto. Era eu, mas era uma pessoa totalmente diferente. Quando olhei para mim mesma, notei que eu estava igual ao reflexo, até as partes onde eu conseguia ver, né? Acho que quando ela olhou assim. Cadê? Como, por exemplo, os cabelos e a cor da pele. Enquanto eu avaliava os traços dela, eu lembro de piscar e outro reflexo aparecer no lugar, agora de uma mulher negra com olhos castanhos e o cabelo Black Power. O mesmo aconteceu com a minha aparência. Eu fiquei completamente confusa, mas depois de tantas coisas estranhas nas minhas viagens, eu não entrei em pânico, apenas lembro de ficar confusa e tentar voltar ao meu corpo que continuava com a aparência de sempre. Consegui voltar, mas não entendo se eu tive algum vislumbre de quem eu era em outras vidas ou o que queria dizer tudo aquilo. Sei que não foi um sonho pelos sinais que eu disse anteriormente. Muito obrigada por contar o meu relato. Um beijo pra você. Um beijo pra você, muito obrigada. É isso que você falou. Eu também já tive um sonho assim. Eu lembro certinho que eu sonhei que eu tava numa rua. Era bem íngreme e ela fazia um zigue-zague assim. Era tipo uma subidona, sabe? E tinha umas casinhas ao longo dessa subida em zigue-zague, ou era meio que uma curva assim, mas... E eu sabia que aquilo ali não era no Brasil. E aí eu peguei o celular, se não me engano,
Não foi um espelho. Eu tava nessa rua, peguei um celular e olhei. E olhei pra mim, tipo numa selfie do celular. E foi exatamente assim. Era eu, mas não era eu no reflexo. Aí eu sabia que era eu que tava ali olhando pra mim, mas a mulher do reflexo não era eu. Era uma mulher loira, só que com cabelo mais aqui, mais curto, assim, bem branca. E eu fiquei assim, tipo, gente, eu não sou assim, mas sou eu. Eu sei que sou eu, mas eu não sou essa. Ou sou, não sei, sabe? Então, eu entendo o que você tá dizendo aí no relato. Já teve um outro sonho também, que eu tava num lugar que tinha muita música e parecia ser bem antigo. E eu. Só que eu me via, eu sabia que era eu, mas eu não era eu. É bem assim mesmo. Eu tinha o cabelo enrolado, meio longo aqui, bem ruivo. E era bem mais nova. Nossa, tinha toda uma história ali. Só que nesse eu me via dentro dessa moça do cabelo assim, e às vezes teve um momento que eu me vi também, tipo, eu vi a moça, sabendo que era eu, que eu era a moça. E aí fico nessa também, o que é isso? Será que é uma espécie de lembrancinha de ida a uma vida passada? Ou será que é um negócio de eu de outra dimensão, mas que aí eu não sou eu igual eu sou aqui, eu sou um eu de um outro jeito, a gente pula a consciência pra uma outra pessoa, quando vai no astral, vai pra outro lugar. Não sei, gente, não sei. Né? Ou se é só sonho mesmo, só. Mas eu já passei algo parecido que você tá falando aí. Se alguém já passou por algo assim, também manda um relato pra gente ou comenta aqui, tá? Próximo relato. Projeção astral. É uma moça que nos conta também. Oi, Ana, me chamo Fulanete, moro em Minas Gerais. E eu vim contar dessa vez a experiência que eu tive com uma projeção astral. Na verdade, acredito ser uma projeção astral, né? Mas também sei que pode ser várias outras coisas. Eu tinha acabado de almoçar e me deu aquela vontade de deitar, sabe? Aquela moleza. Um fato sobre mim é que eu nunca durmo à tarde. Eu posso estar morta de cansada, mas eu não consigo dormir de dia. Então, eu tinha acabado de almoçar e decidi deitar só um pouquinho, só para dar uma relaxada. Ana do céu, não deu nem 2 minutos que eu deitei e fechei os olhos. E aí eu pensei comigo mesma, eu quero ir no banheiro. Sabe aquela pessoa que não consegue deitar em paz se está com vontade de ir no banheiro? Então, sou eu. Aí eu me levantei para ir ao banheiro normalmente. Sabe, Ana, eu senti assim uma leveza tamanha que não era normal. Eu não senti o peso do meu corpo se levantando. Eu só pensei e já estava de pé. Quando eu me virei e olhei para a cama, pasmem, o meu corpo estava lá, ainda deitado, de olhos fechados na cama. Ana, eu pensei na hora que eu já sabia o que era aquilo. Em momento algum eu me senti assustada. Pelo contrário, eu estava maravilhada de ter conseguido algo desse tipo. Eu escutei o meu pai assistindo um jogo na TV e pensei, quero ir na sala. Ana, eu já estava na sala assim que eu terminei de pensar. Eu não andava, eu pensava e já estava no lugar. Isso era muito divertido. Eu pensei se eu poderia usar isso para ir a lugares mais distantes, mas aqui, para nós, eu não tive coragem. Daí eu escutei a mulher do meu pai ouvindo Bruno e Marrone no som bem alto. Daí eu apareci lá do lado dela. Ela estava lavando roupa e escutando música. Ana, eu cheguei tão perto dela e ela não me via de jeito nenhum. Eu até gritei o nome dela e nada dela me vê. Daí eu comecei a me sentir estranha, meio que exausta demais. E um pensamento intrusivo meu. Eu nem quis pensar nisso, mas eu pensei. Preciso voltar pro meu corpo. E nesse exato momento eu senti como uma linha me puxando pro meu corpo físico. Como se eu tivesse voltado de frente para trás, sabe? Assim, ó. Sei, já passei por isso também. E eu me vi entrando dentro do meu corpo físico. E eu senti um baque tão forte quando eu entrei, que nesse momento eu dei um salto da cama e já estava de pé dentro do meu corpo novamente. Me toquei. É isso? Me toquei e era real. Era carne e osso. Daí eu fui até o meu pai e vi que ele estava vendo o jogo
que eu vi ele assistindo quando eu tava fora do corpo. Fui atrás da mulher do meu pai e, Ana, as roupas já estavam todas estendidas e o som desligado, né? Daí eu perguntei pra ela se por acaso ela tava escutando Bruno e Marrone. Ela me respondeu que sim. Ana, eu falei pra ela que eu tava lá do lado dela e vi tudo o que ela estava fazendo. Ela não queria acreditar, mas também percebi um pouco de dúvida no olhar dela. Então, Ana, o que você acha? Foi isso? Isso foi uma projeção astral? Ou você tem outras especulações a respeito? Me fale, eu adoraria saber. Aos inscritos, se souberem também, ou se já tiveram alguma experiência desse tipo, comentem que eu vou ler os comentários. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você, obrigada. Eu acho que sim, você projetou, você saiu do corpo. Eu acredito que já fiz isso algumas vezes, que eu não sabia que era isso, sempre achei que tudo era sonho, né? Mas hoje, olhando pra trás, alguns falam, não, eu acho que dessa vez não era sonho, não, eu acho que eu saí do corpo. Tem um lance de uma movimentação também cansada que a gente tem no sonho. Alguns sonhos eu me movimento com muita dificuldade, muito cansaço, e eu não consigo abrir os olhos direito dentro do sonho. Eu não sei. Eu nunca vi o meu corpo na cama. A Penélope já disse, ela disse que uma vez ela lembra de ter levantado e olhado para baixo e visto ela dormindo. Eu falei, olha filha, será que você projetou então? Que legal. E eu nunca me vi dormindo. Mas já teve vez que eu tinha certeza que eu tinha acordado, levantado, mas tava tudo escuro. E aí veio aquele medo. É um medo que, não sei, parece que, ai meu Deus, já vai aparecer alguma coisa que, sei lá, você sente alguma coisa estranha. Aí comecei a ficar com medo no sonho. Eu fui acender a luz e a luz não acendia. Eu ia no interruptor e não acendia. E aí eu falei, meu Deus. Mas eu não tinha consciência, assim, que eu tava fora do corpo pra falar, vou voltar para o meu corpo. Eu achava que eu tava acordada mesmo. Aí depois que às vezes sinto essa puxada pro corpo, e aí que eu abro o olho e falo, eu não tava acordada então. Agora eu acho que eu tô. Aí eu vou tentar acender a luz. Aí se a luz acende, eu tô acordada. Mas é isso, entendeu? Só vou me tocar depois que eu acordo de verdade, porque até então eu tenho certeza que eu tava acordada, e não tava. Tava em projeção, provavelmente. Porque é diferente, é uma consciência diferente, acredito, né? É diferente. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. De um sonho normal, um sonho do inconsciente lá e tal. Mas eu acho sim. E aí acontece também o lance dos fantasmas de pessoas vivas. Algumas pessoas são avistadas, né? Como se fossem espíritos, mas a pessoa tá viva. E geralmente, às vezes, ela é avistada justamente no momento que ela tá dormindo. Então, será que ela não sai do corpo e aí alguém, por algum motivo que eu não sei, né? Se é mediunidade ou o quê, vê a pessoa e fala, nossa, eu vi fulano, mas fulano tava dormindo, né? Então, será que você viu a pessoa projetada? Enfim. Próximo relato. Vi meu irmão fora do corpo. Ah lá, tô falando. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana, mas sei que você vai me chamar de fulana. O que pra mim é uma honra, pois eu sou fã do canal. Bom, vamos para um dos motivos que me fez escrever essas linhas. Sim, é uma promessa. Fiz uma promessa para alcançar uma graça. Passar no processo seletivo de mestrado em uma universidade pública e consegui. Ana, eu acredito que um dia você será canonizada com... não vou. Que você será canonizada como Santa Ana por tantas promessas que nós assombrados fazemos relacionadas ao envio de nossos relatos sobrenaturais. Que dê tudo certo. Por mim, ó, tô aqui, ó. Conto aqui, ó, deu certo, que dê certo, as coisas boas, né? Que seja coisa boa. Muito bom. Bom, agora eu vou contar a minha história assombrada. Ela se passa nos anos 90, quando eu tinha por volta de 12 anos. Na época, dividia o quarto com meu irmão mais velho. Cada um de nós tinha sua cama lado a lado, com um móvel entre as nossas cabeceiras. Sobre esse móvel havia uma TV de tubo, típica dos anos 90. Muitas vezes, durante a noite, eu ficava com raiva do meu querido irmão, porque ele dormia tão facilmente, enquanto eu não conseguia.
E foi em uma dessas noites que, enquanto ele dormia profundamente, eu, como de costume, estava presa em mais uma das minhas noites de insônia. Algo que só Deus sabe como eu conseguia suportar. Hoje sei que o motivo era transtorno de ansiedade generalizada. E estou em tratamento. Bom, pois bem, durante a noite resolvi levantar para ir no banheiro. Foi então que de repente eu vi algo inacreditável. Meu irmão começou a sair do próprio corpo. Sim, como se fosse um fantasma de filme, transparente, enquanto seu corpo permanecia dormindo tranquilamente na cama. A figura fantasmagórica levantou-se, sentou-se na cama, colocou as mãos no joelho e começou a balançar a cabeça como se estivesse dizendo não com a cabeça. A princípio eu fiquei paralisada, sem conseguir acreditar no que eu estava vendo. Era como se o meu cérebro estivesse tentando encontrar uma explicação racional para aquilo. Pensei que poderia estar sonhando, mas a sensação era muito real. Eu conseguia ouvir o leve som da respiração do meu irmão e sentir o frio no ambiente, o que me fez ter certeza de que estava bem acordada. Enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo, a cópia do meu irmão, ainda sentada, começou a se mover de forma lenta e estranha. Ele virou a cabeça na minha direção e foi aí que eu senti um calafrio percorrer meu corpo. Os olhos daquela figura, embora semelhantes aos do meu irmão, pareciam vazios, sem vida. Foi a coisa mais assustadora que eu já vi. Imediatamente eu voltei para a cama, cobri minha cabeça com o cobertor e comecei a rezar o que me vinha à mente. Eu não sei quanto tempo eu fiquei assim, mas parecia uma eternidade. Quando finalmente criei coragem para espiar debaixo das cobertas, a figura havia sumido e meu irmão continuava dormindo como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, acordei com a sensação de que tudo tinha sido um pesadelo. Tentei perguntar ao meu irmão se ele havia sentido algo estranho durante a noite, mas como esperado, ele não sabia de nada. Eu não falei sobre o que eu vi, pois tinha certeza de que ninguém acreditaria em mim. Anos se passaram e até hoje eu não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Foi uma experiência que ficou marcada na minha memória e por mais que eu tente, eu não consigo encontrar uma explicação lógica. Será que eu vi a alma do meu irmão saindo do corpo? Ou era apenas a minha mente pregando peças? Até hoje eu fico com essa dúvida. Bom, essa foi a minha experiência, Ana. Eu espero que tenha gostado e que os assombrados curtam também. Fico feliz por poder compartilhar essa história com vocês. E quem sabe alguém já passou por algo parecido. Agradeço por me darem a oportunidade de contar o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Se alguém já passou por algo assim, conta o seu relato, deixa aqui nos comentários. Mas é o lance que eu falei para vocês agora mesmo do fantasma de pessoa viva. Então, será que ela viu ele saindo do corpo ou não? Era outra coisa. Esse olhar vazio que ela diz, será que é porque do lado de lá onde ele estava, ele não estava vendo ela percebendo isso? Então, ele estava vendo talvez outra coisa? Não sei, gente. Alguém me explica aí. É, não é? Será que ela também estava sonhando? Mas ela disse que não estava. Tem um relato de um menino, se não me engano, ele se mudou para longe da avó e ele era muito apegado à avó. E um dia a avó, acho que apareceu, ele pensou muito na avó, não sei, uma coisa assim, antes de dormir. E de madrugada a avó dele apareceu no quarto. E aí diz que ele levantou, conversou com a avó, jogou baralho de madrugada com a avó. E a avó não estava morta não, era durante a noite. E aí dormiu, não sei o que lá, e no dia seguinte contou pra avó, sei lá, assim, resumo da ópera. E no astral, a avó veio, conversou com ele, passou a noite com ele, no astral. E eu não sei se ele estava no astral, eu acho que ele estava no físico mesmo, assim, igual aconteceu com essa moça. Só que algo assim, não sei se vocês lembram desse relato. Mas e aí, vocês acham que é isso mesmo? Eu acho que pode ser sim. Ela viu ele meio que desprendendo e depois voltou. Não sei. Se também vê só por um período e depois some. Que legal. Próximo relato. Uma experiência inesquecível em Copenhague. Olha, que chique.
É uma moça que nos conta. Algumas experiências transcendem a lógica e deixam marcas profundas. Essa é a história de um fim de semana em Copenhague que se transformou em algo muito além do esperado. Uma viagem comum, um destino incomum. Eu moro na Alemanha e certa vez viajei com meu ex-marido para passar um fim de semana na casa do irmão dele em Copenhague. O irmão estava prestes a retornar ao Brasil, já que sua aposentadoria se aproximava, e aquela seria sua última temporada na cidade. Desde que entrei no apartamento, senti uma energia diferente, mas apenas na primeira noite percebi que algo realmente estranho estava acontecendo. Uma experiência fora do corpo. O que é outro? São tópicos, eu acho. Ela tá colocando tópicos aqui, como se fossem subtítulos no relato. Uma experiência fora do corpo. Naquela noite vivi algo que até hoje não consigo explicar. De repente me vi fora do meu próprio corpo, caminhando pelo apartamento. Contudo, algo parecia fora do lugar. Os móveis eram diferentes, eram mais antigos e as paredes tinham uma aparência distinta, como se eu tivesse sido transportada para outra época. Enquanto explorava aquele ambiente, eu senti uma presença forte. Logo, uma mulher apareceu. Ela vestia roupas de época, provavelmente do início do século XX, e exibia um olhar carregado de tristeza e sofrimento. Acompanhei seus passos com o olhar enquanto ela se dirigia à cama. Em seguida, ela subiu e, com uma corda em uma viga, ela tirou a própria vida. Fiquei paralisada de medo, mas o pior ainda estava por vir. Poucos momentos depois, um homem entrou na cena. Ele parecia furioso, gritando palavras incompreensíveis e carregando uma arma. Era claro que sua intenção era machucar a mulher, mas ao vê-la naquela situação, foi tomado por um desespero incontrolável. Sem hesitar, ele fez o mesmo com sua vida que a mulher fez. Aquela cena era vívida demais para ser apenas um sonho. Acordei em choque e assim que pude, contei tudo ao dono do apartamento. Uma revelação espiritual. Para minha surpresa, o irmão do meu ex-marido revelou que estava tentando vender o imóvel há mais de 6 meses, mas ninguém parecia interessado. Algo o impedia de se desfazer do lugar. Sugeri que ele procurasse ajuda espiritual para entender melhor a energia que rondava o apartamento. Cerca de um mês depois, ele me mandou notícias. Havia consultado uma médium francesa que confirmou o que eu tinha visto. Uma tragédia realmente ocorrera naquele local e os espíritos envolvidos pareciam estar presos ali. Depois de realizar um ritual de limpeza espiritual, ele relatou que o ambiente estava mais leve. Pouco tempo depois, o imóvel finalmente foi vendido. Reflexão final. Há lugares que carregam marcas profundas do passado, histórias que não se apagam facilmente e parecem permanecer presas no tempo e no espaço. Essa experiência me fez refletir sobre o quanto o invisível pode estar mais próximo de nós do que imaginamos. Ah, sim! Então, peraí, ela foi meio que uma visão do passado aí. Ela projetou e viu, né? Como se ela estivesse assistindo a cena de algo que aconteceu no passado ali naquele local. Seria isso? Também acontece, né? Porque eles falam que o tempo, na verdade, não é tão linear. Não é linear como a gente imagina, né? Ele pode estar acontecendo aqui agora, no mesmo tempo, o passado estar acontecendo aqui. Próximo relato. Incrível experiência com projeção astral. Oi, Ana Paula, eu sou fulano, é um moço que nos conta. Sou psicanalista e funcionário público federal. Já presenciei alguns fatos sobrenaturais, mas gostaria de compartilhar um relato específico que testemunhei junto com um grupo de amigos há alguns anos. Garanto a veracidade dos fatos. No relato, por questão de privacidade, também modifiquei os nomes dos envolvidos. Segue abaixo
caso tenham interesse em publicar. Olha que chique, tá aqui. Para narrar este caso, que envolve 2 fenômenos de projeção astral, utilizei nomes fictícios. Utilizarei. Ok, isso aí. Ah, tá, ele tá começando agora de novo. Meu nome é fulano, continuo com fulano, tá? Sou funcionário público federal e nas horas vagas atendo como psicanalista. Esses acontecimentos ocorreram na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no ano de 2010. Minha cunhada, Valéria, sabendo do meu interesse por fenômenos sobrenaturais, sempre me relatou que acreditava vivenciar projeções astrais enquanto dormia. Muitas vezes via coisas que pareciam reais e, em algumas ocasiões, acontecimentos posteriores confirmavam suas visões noturnas. Certo dia sugeri uma experiência. Eu disse a ela que deixaria um papel sobre a mesa de jantar, na sala de estar, com um número escrito. Sua tarefa seria me visitar naquela noite em projeção astral e, no dia seguinte, me contar qual número estava no papel. Na manhã seguinte, perguntei a ela, pelo grupo da família, em uma rede social, qual número eu havia deixado no papel. Valéria respondeu que lembrava do sonho. Disse que chegou à porta da minha casa, mas foi impedida de entrar por uma menina que segurava um livro. Ela tentou argumentar. Preciso entrar para ver o número que o Arthur, nome fictício, tá? Que o Arthur deixou sobre a mesa de jantar. A menina, porém, respondeu: não vou permitir que você entre, mas olhe atentamente para o meu rosto, pois lá estará a resposta. Nesse momento, Valéria acordou, sem saber qual era o número. Quando perguntei se havia algo estranho no rosto da menina, ela respondeu: sim, o formato dos óculos dela parecia o número 8. E, de fato, esse era o número que eu havia escrito no papel. A segunda experiência é a revelação inesperada. Bom, meses depois, em fevereiro de 2011, contei essa experiência a alguns amigos que estavam me visitando em meu novo apartamento. Impressionados, pediram para realizar o mesmo experimento. Aceitei o desafio e combinei que deixaria um número sobre a mesa, que eles deveriam descobrir em projeção astral e revelar no dia seguinte pelo grupo da rede social. Naquela noite estávamos em 7 pessoas. Eu, minha esposa Vitória, o casal Amanda e Walter, o casal Fabrício e Roberta e a Thalita. Thalita era católica, Fabrício era evangélico e os demais tinham afinidade com o espiritismo. Estávamos todos muito animados e ansiosos para o resultado. Escrevi o número 7, mas não gostei da minha caligrafia e resolvi mudar para o número 5, que ficou mais legível. No dia seguinte, no grupo da rede social, cada um compartilhou a sua experiência. Alguns disseram que não sonharam, ou que não lembravam de nada. Uma pessoa afirmou que esteve na sala, mas não viu número nenhum. Já Fabrício, o único evangélico do grupo, relatou algo intrigante. Ele disse assim: no meu sonho, eu estive na sala, mas fiquei confuso quanto ao número. Parecia que você tinha escrito o número 7, ou talvez 5. Ficamos todos espantados com a precisão do relato dele. A conexão com a data da morte. Poucos meses depois, Fabrício acordou sentindo uma forte dor de cabeça. Foi levado ao hospital e, por volta do meio-dia, faleceu. A notícia foi devastadora para todos nós. Cerca de 2 meses após sua partida, a Thalita fez uma observação chocante no grupo. Vocês já perceberam que o Fabrício faleceu no dia 7 de maio? 7, 5. Exatamente os 2 números que foram escritos no papel. Olha, tudo isso foi apenas uma grande coincidência? Ou uma revelação sobrenatural da data de sua despedida? Essa experiência marcou profundamente a vida de todos nós. Nossa, que coisa! Será que de alguma forma foi captado? Você já, sem querer, captou essa data de alguma forma, esses números, por isso que isso veio de forma inconsciente aí na sua cabeça?
E será que por isso foi ele, né, que conseguiu ver? Ele foi o único que conseguiu ver esse número. Não sei. E nossa, mas assim, já me surpreende todos que estavam interessados, todos não, né? Mas bastante ter conseguido ainda sonhar e ir até o local. Porque não é uma coisa muito fácil, né? Esse negócio de projeção, de se lembrar e do sonho e tal. Tem gente que parece que tem mais facilidade em fazer isso, mas muito, assim, eu acho que a maioria, mesmo que você queira, existe um treinamento, existem exercícios para facilitar a saída do corpo, a saída consciente do corpo e tudo mais. Mas, assim, não é tão fácil falar, hoje eu vou dormir, eu vou em tal lugar. Não sei, existem técnicas e tudo mais para você tentar fazer isso, mas não é fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade, sim, né? Mas são poucas, acredito. Mas olha só. Bom, e agora vamos para o próximo e último relato desta coletânea temática, só com relatos sobre projeção astral. É O Acidente, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, como vocês estão? Eu me chamo Fulana mesmo. Sou a mesma moça dos relatos Cuidado ao sair do cemitério e O que são essas marcas? Ambos contados este ano por essa mulher linda e de energia maravilhosa que é a Ana. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Inclusive, no relato das marcas, eu vi que os comentários estavam divididos entre os que diziam que era marca de unha de gato e os que juravam que gatos jamais deixariam aquelas marcas. O meu tio insiste que não foi a gata, mas é muito interessante ler os comentários com opiniões diversas. Eu amo. Mas vamos lá, só relembrando, nós moramos na região metropolitana de Curitiba. Isso ajuda no entendimento da história. Era dia 9 de agosto de 2024. A empresa onde eu trabalho fecha no horário do almoço e eu aproveito para dar aquela cochilada básica. Meu tio, o mesmo das marcas no braço do outro relato, também trabalha na mesma empresa. Tava tudo normal. Voltamos do almoço e ele comentou que ouviu o meu pai chamando o meu nome, Fulana, e depois chamando ele, Fulano. O tom era normal, não era grito, era tipo uma chamada de rotina, sabe? Como ele estava meio cochilando, ficou esperando alguém chamar de novo. Como não ouviu mais nada, nem barulho de caminhão ou retroescavadeira, que é com o que o meu pai trabalha, ele não deu importância e voltou a cochilar. Eu, que estava ainda mais perto da entrada do que ele, não ouvi absolutamente nada. Mais tarde perguntamos ao meu pai, mas ele disse que nem passou por lá naquele horário. Naquele mesmo dia, era uma sexta-feira, quase na hora de ir embora, por volta das 6:30 da tarde, da noite, um colega de trabalho do meu pai, que vou chamar aqui de Paulo, apareceu na empresa me procurando. Disse que o meu pai havia caído do caminhão, quebrado o braço e estava indo de ambulância para um hospital famoso de Curitiba, que recebe muitos casos de emergência. Perguntei umas 3 vezes se ele estava brincando. Quando percebi que a coisa era séria, eu fiquei em choque, preocupada, é claro, mas como era só o braço quebrado, digamos assim, né? Dos males o menor, eu tentei manter a calma para avisar minha mãe. E um detalhe, o acidente aconteceu a exatos 270 metros do meu serviço, na mesma rua, quase do lado da empresa onde eu trabalho. Cheguei em casa, peguei o carro com a minha mãe e fomos para o hospital. Um tempo depois, nos chamaram e entregaram o saco com as roupas dele. Aí eu já comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. Minha mãe abriu o saco, mexeu nas roupas e estavam encharcadas de sangue. Quase desmaiamos. Já sabíamos que era algo muito mais grave do que um braço quebrado. Em seguida, o Paulo chegou e perguntamos o que realmente havia acontecido. Ele explicou que não contou tudo de primeira para não nos deixar em estado de pânico. Afinal, teríamos que pegar a BR até o hospital. E dirigir em desespero é perigoso. Enfim, ele contou que naquela tarde eles estavam descarregando um trator de esteira de cima do caminhão prancha. Paulo foi abrir o portão para o caminhão passar e o meu pai ficou responsável por soltar a catraca que prendia o trator.
Era uma catraca de corrente com um tubo de ferro. Só que, com o movimento do caminhão na estrada, o trator ia se mexendo e tensionava cada vez mais a corrente, acumulando muita pressão. Quando meu pai foi soltar a catraca, ela se soltou com força, como um tiro, e o tubo de ferro acertou em cheio o rosto dele. Ele desmaiou e caiu de cima do caminhão, quebrando o braço. Ele foi direto para a UTI, ficou 6 dias entubado e acordado. Sim, acordado. Segundo os médicos, a dose de sedativo que ele estava recebendo era suficiente para apagar 3 pessoas, mas ele se manteve entre consciente e sedado. Não conseguia falar por causa do tubo, mas desenhava com o dedo no lençol ou balançava a cabeça quando perguntávamos algo. Ele quebrou ossos da órbita ocular, o nariz, levou pontos na sobrancelha e em 2 partes da pálpebra, além de quebrar o húmero, né, o osso entre o cotovelo e o ombro, esse aqui. Cadê? Alguns fatos foram verdadeiros milagres. Por exemplo, o tubo de ferro acertou o rosto dele de lado. Se tivesse pego de frente, teria entrado praticamente no crânio. Um pouco mais acima, traumatismo craniano. Pouco mais para o lado, pegaria a fonte. É isso. Pouco mais para baixo, pegaria a garganta. Olha, foi um livramento enorme ter acertado apenas o olho e o nariz. No momento da queda, o Paulo agiu rápido. Virou meu pai de lado para que ele não broncoaspirasse o sangue, entendeu? Era muito sangue, saindo pelo nariz e pelo olho. Agora pensa, ele sempre descarregava esse trator sozinho, no meio do mato, sem sinal, totalmente isolado. Olha o perigo disso, que fique de alerta também para essa galera que vai trabalhar com esse tipo de coisa, nunca ir sozinho. O que teria acontecido com meu pai se fosse em um desses lugares, se ele estivesse sozinho? Não ia ter socorro a tempo. Outro milagre. Durante a intubação, a saturação dele chegou a 0. Por muito pouco ele não morreu, segundo os médicos. O olho dele foi salvo nos acréscimos do segundo tempo. Havia acúmulo de sangue atrás da retina, pressionando o olho. Uma drenagem de emergência salvou a visão dele. Alguns minutos a mais e seria necessária a remoção do olho. Quase perdemos ele 2 vezes. Depois de 6 dias na UTI, ele passou por uma cirurgia para reconstrução da órbita com placa e parafusos e foi para o quarto, aguardando a cirurgia do braço. Já estava falando com dificuldade por causa da agressividade da intubação, mas estava. Eu e minha mãe nos revezávamos como acompanhantes e foi numa dessas conversas que ele contou que enquanto estava na UTI, viu meus 2 avós, pai dele e pai da minha mãe, ambos já falecidos. Disse também que durante boa parte do tempo ele se via fora do corpo e que na cirurgia da órbita ele assistiu tudo. Ele viu como foi feito, ele viu quantas placas e parafusos usaram, como se estivesse ali em cima, olhando tudo. Depois de mais de 7 dias no quarto, ele foi transferido para outro hospital, onde finalmente fez a cirurgia do braço, que não foi feita antes por causa da demanda altíssima de emergências. No total, foram 2 semanas, de 9 a 23 de agosto, com idas e vindas diárias de mais de 60 quilômetros. Ele teve rompimento da pupila. Hoje ela não é mais redondinha, parece uma estrela espalhada pela íris. Ele teve catarata, afundamento do globo ocular e os pontos emergenciais meio grosseiros na pálpebra ainda impedem que ele abra o olho 100%. Mas ele enxerga melhor com o olho machucado do que eu com os 2 olhos normais, vamos dizer assim. Mais um milagre. Hoje ele tá super bem, mesmo com o olho deformado. Usa óculos escuros porque as pessoas encaram e isso deixa mal. E pasmem,
Ele voltou a trabalhar uma semana depois de sair do hospital. Claro que nós ficamos bravas. Era cedo demais. Mas ele ama o que faz e aquilo fez bem para a alma dele. Ele tem pavor de hospital. Não é só não gostar de hospital. É fobia real. Pessoas de branco, cheiro de hospital, agulha, sangue. Ele desmaia com isso. Mas aguentou firme por 2 semanas lá, encarando o maior trauma dele. Hoje ele diz que Hoje ele diz que certas coisas a gente precisa passar na vida. Que não era a hora dele, que tudo tem um propósito. Ele realmente ficou entre a vida e a morte. E é imensamente grato a todos que oraram por ele. Todos nós somos. Foi um descuido que poderia ter acabado com uma família. Estamos todos sujeitos a isso, né? Então, não saia de casa bravo com ninguém. Diga que ama quem você ama. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez. Antes eu achava que isso era só uma filosofia barata, mas depois desse acidente, nossa vida mudou para sempre. Nunca estivemos tão perto da morte. E aquela voz que o meu tio ouviu naquele dia, hein? Seria um aviso? Não tem nada assim de muito sobrenatural, mas eu achei importante compartilhar com o meu canal favorito da vida, e deixar registrado esse acontecimento que mudou a química dos nossos cérebros. Olha só, gente, que interessante. Acho muito interessante esses relatos. Eu não sei se isso se encaixa em experiência de quase morte ou de realmente projeção astral. Acho que é meio que as duas coisas, né? Que ele saiu do corpo e viu a cirurgia, né? Existem casos relatados, sim, desse tipo de a pessoa tá em coma, ela consegue descrever coisas na sala de cirurgia que tipo, só quem estava lá descreveria, horário, objetos que tinham no local. Então a pessoa realmente parece que está fora do corpo enquanto eles estão ali trabalhando no corpo da pessoa, na cirurgia. E fora isso, quantas coisas aí que ela disse, que você fala, gente, por isso, por aquilo outro, por várias outras coisinhas, ele não teve um quadro pior, ou até, né, o pior, quase morreu. E muitas... Então, e aí ele ouviu aqueles chamados, tem alguma relação, uma coisa com a outra? Pode ter, o que vocês acham? Mas que bom que hoje ele tá bem, né? E fica aí, não ir sozinho também, certo? Em trabalhos perigosos, que podem acontecer alguma coisa, se ir sempre no mínimo em dupla, para se acontecer alguma coisa, ter alguém para chamar um socorro a tempo, né? Olha só. E você, já teve alguma projeção astral? Já passou por alguma experiência assim? Conta o seu relato pra gente, deixa aqui nos comentários, se for comentar, que seja sempre com respeito. Pessoal, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!